Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Nós temos em toda a liturgia de hoje, desde as leituras até a parte móvel, o tema comum a todas elas é a transfiguração do Senhor. Transfiguração é um termo que talvez tenha sido criado pela igreja para dar a nós uma ideia do que se passou naquele momento e para dar a nós uma ideia do que se passará conosco depois do ressuscitar, na hora em que ressuscitarmos. E nós temos na sabedoria divina da igreja este empenho que a igreja tem em fazer com que esta ideia da transfiguração não desapareça dos nossos olhos. Lembremos-nos do que Deus dizia Pio XI sobre a liturgia. Pio XI sobre a liturgia tem uma afirmação ousada e famosa. Ele diz que a liturgia é mais importante do que o próprio documento pontifício, porque o documento pontifício é exarado uma vez. Alguns técnicos e algumas pessoas mais cultas leem o documento e arquivam o documento, enquanto que a liturgia, pelo contrário, ela renova o acontecimento e renova toda a lição, renova toda a doutrina a cada ano. E a cada ano, então, nós temos esta festa da transfiguração do Senhor, para nos lembrarmos do que está por detrás. Infelizmente, eu vejo que não estão todos com um programa na mão, ou seja, com um livrinho para acompanhar todas as traduções, ou estão com o livro, não é? E o prefácio vai ser cantado em latim, e ocorreu-me de trazer o prefácio em português, nesta circunstância em que nós nos encontramos, para que pudessem acompanhar bem a beleza do que interpreta a igreja com esta festa. Diz aqui o prefácio: perante testemunhas escolhidas, diz o prefácio, tem aquela introdução célebre, na verdade é justo, é necessário, etc, etc. Depois vem, perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória. É uma delicadeza de expressão, porque, de fato, segundo a teologia mais acurada, Nosso Senhor não assumiu o corpo glorioso nessa ocasião. Não foi como aconteceu no nascimento dele, porque no nascimento dele ele assumiu uma das características. Aqui não. Aqui ele não assumiu um corpo glorioso, ele manifestou a glória dele, mas continuou com o corpo padecente. Portanto, a glória dele, quando aparecer, será maior, muito mais intensa e muito mais cheia de brilho do que essa que se deu no Monte Tabor. No Monte Tabor ele fez um teatro, ele teatralizou um pouco o que será a glória, que seria a glória dele em relação àquele momento. Então está dito aqui, perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, idêntico ao nosso, porque é padecente, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Então o objetivo que ele teve, e fica muito patente nesse prefácio, o objetivo que ele teve foi de fazer com que os discípulos guardassem um flash. Porque guardando aquele flash, os discípulos teriam mais facilidade de atravessar o grande drama da paixão, porque um homem-Deus que faz andar paralíticos, que faz enxergar cegos, que faz ouvir surdos, que faz falar mudos, que cura todas as doenças, que ressuscita, pelo menos que se saiba, pelo relato feito pelos evangelistas, ressuscita mortos, e um deles, Lázaro, de 4 dias. Agora, de repente encontrar este flagelado,
carregando cruz às costas, e ser crucificado no Calvário, isto é traumatizante a mais não poder. Mas se houvesse 3 que tivessem conhecimento claro do que ia se passar depois da morte, esses 3 sustentariam todos os outros. Acontece que São Tiago, São Pedro, São Tiago e São João não conheciam a doutrina do flash. Essa é uma inferioridade deles em relação a nós. Nós não conhecemos, nós sabemos perfeitamente que se nós guardarmos bem o que virá, que é muito mais do que aquilo que já veio, é o que comentam Santa Teresa Grande e São João da Cruz. Ambos são desta escola. É verdade que ambos se davam muito bem e muitas vezes entravam em êxtase e levitação, os dois juntos, como aconteceu de uma freira estar procurando Santa Teresa, ir numa sala, noutra sala, nesta, naquela, e não encontrava, começou a perguntar se tinham visto Santa Teresa. Eu sei que ele estava conversando com São João da Cruz naquela sala, com o Frei João da Cruz naquela sala. Mas eu já estive lá e não tinha ninguém. Disse, olha, eu não vi ele sair de lá. Aí a freira foi, abriu a porta novamente, olhou, não viu, olhou para o alto e viu os dois lá em cima. A freira fechou a porta e disse, qual? Confessar-se com o Frei João da Cruz é um perigo, porque não só ele faz a gente entrar em êxtase, como ele também entra em êxtase. E os dois em êxtase e levitação. Ele e ela eram favoráveis a essa tese, que na via contemplativa, eles falam de via contemplativa, hoje nós sabemos perfeitamente que isto é dado a toda e qualquer vocação. Na via contemplativa, dizem eles, que Deus costuma dar, no começo, umas luzes, umas ideias a respeito do que virá no fim. Porque assim, dizem eles, as almas que vão passar por noites escuras, nós sabemos que as noites escuras são 3, nós sabemos que as conversões são 3, e é a noite escura da inteligência, a noite escura da vontade, a noite escura da sensibilidade. Quando passarem pelo drama da noite escura, lembrando-se do que receberam no começo, alimentarão a esperança do que vem no fim, que é muito mais. E com isso conseguem se manter mais facilmente. Portanto, eles são da tese de que Deus, de fato, dá flashes, dá graças à maneira de um spotlight que acende e apaga, para que nós guardemos na lembrança o que virá no fim. E por isso está dito aqui, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, diz o prefácio, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refugiria em todos os cristãos. Ele ali deu uma ideia a todos nós de o que acontecerá conosco, o que vai acontecer conosco. Nós vamos recuperar nossos corpos, mas só que não mais, se Deus nos der a graça e nos perdoar de todas as nossas misérias, por mérito do preciosíssimo sangue dele, das lágrimas de Nossa Senhora e da intercessão de quantos que nós temos no céu, nós ressuscitarmos como pessoas já estando na visão beatífica enquanto alma. O que acontecerá é que nossos corpos vão ser semelhantes ao dele, Nosso Senhor. E isto, portanto, deve nos encher de alegria, de esperança, de amor a Deus, e deve nos alimentar durante os dramas, durante os problemas que tenhamos. E aqui está uma lição extraordinária da festa de hoje, que é dar a importância a essas graças místicas que nos são dadas ao longo do caminho. Graças místicas que fazem
com que nós sintamos no fundo da alma, experimentemos no fundo da alma, algo que nós ainda não vemos, algo que ainda nós não podemos apalpar, algo que ainda nós não podemos comprovar com os nossos sentidos, mas entretanto nós sentimos no fundo da alma uma sensação, uma experiência que nos dá a ideia daquilo que virá. E faz com que nós, portanto, cresçamos na esperança. A esperança é uma virtude fundamental. O demônio, quando nos tenta em matéria de preguiça, quando ele nos tenta em matéria de gula, quando ele nos tenta em matéria de quantas outras, tem todos os outros vícios que possam existir, todas as nossas outras inclinações, quando ele nos tenta por alguma dessas inclinações, ele nos tenta numa só. Quando o demônio nos tenta em matéria de esperança, ele visa derrubar o monumento todo, ele visa derrubar a pirâmide toda de todas as virtudes, porque a base de todas as virtudes está na esperança. Perdida a esperança, pronto, a alma está nas mãos do demônio. Por isso, ver alguém desanimado é pior do que ver alguém estraçalhado por um caminhão ou coisa que valha, mas com vida ainda, mas cheio de esperança. Pá, pouco me importa, eu tenho ainda a caixa torácica, tenho ainda estômago, perdi as pernas, perdi os braços, não tem importância. Se eu for ainda assim útil para a glória da igreja, ótimo. Esse está numa situação melhor do que aquele que está inteirinho e com cara triste, chorando, dizendo, eu acho que não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito mesmo. O outro tem. Então, perder a esperança é um mau negócio. Perder a esperança é pôr-se nas mãos de Satanás. E ele, portanto, quando pega a pessoa pela esperança, e a pessoa cede em matéria de esperança, ele fica com o governo da alma nas mãos. E por isso, Nosso Senhor está com receio e com quanto fundamento de que sem esta transfiguração, eles três, inclusive, não vão aguentar. E era preciso que eles tivessem essa transfiguração para guardarem no fundo da memória, da lembrança, na hora em que eles vissem Nosso Senhor todo chagado e sendo crucificado. Se, olhando no Calvário, São Pedro, São Tiago, São João, e vendo as marteladas que se davam para cravar as mãos e os pés de Nosso Senhor naquela cruz, e eles tivessem a ideia do que Nosso Senhor diz a eles, porque Nosso Senhor é muito claro, não deixa dúvida, diz, aqui nós estamos, Anuá, não é Anuá, é aqui, Nosso Senhor diz, ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até o que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Portanto, ele está revelando em várias circunstâncias a morte dele, mas ele aqui revela a ressurreição dele, ele aqui revela a glorificação dele e a glorificação nossa. E era preciso que eles tivessem entendido essa lição. Não entenderam, não entenderam suficientemente, só foram entender muito depois, sobretudo quando desceu o Espírito Santo, aí sim eles entenderam bem. Mas ele está com esse receio, por isso então ele se transfigura. Ora, toda a nossa vida espiritual é coalhada de fatos, é coalhada de flashes, é coalhada de graças místicas, e essas graças nos acompanham qualquer que seja a nossa via. Se é via da atividade, se é via do apostolado, se é via da coleta de donativos, se é via da visita de imagens, se é via... qualquer coisa que nós façamos, nós sempre estamos sendo atendidos, sempre estamos sendo assistidos pela providência com estas graças que nos fazem experimentar no fundo da alma uma realidade que virá de futuro e que nos dão
umas saudades daquilo que nós não conhecemos ainda. Ter saudades do que nós já vimos é algo conhecido por nós, é algo, portanto, comprovado por nós. Mas ter saudade daquilo que nós não conhecemos e que existe, este é o grande ponto da transfiguração, que existe. Já se deram conta que nós, quando nos olhamos, nós estamos nos vendo de maneira inferior. Nós estamos vendo uma pré-figura do que seremos, e muito piorada, mesmo no que diz respeito aos defeitos físicos, hein? Mesmo, uma orelha maior que a outra, um olho caído, o outro não, essas coisas todas que são muito comuns e que a gente leva um susto quando tira pela primeira vez uma fotografia 3x4 e acha que o fotógrafo foi malévolo e andou fechando um olho na hora de... E depois a gente vai ao espelho e vê que o espelho também é malévolo. E depois pede a opinião de um outro e o outro também tem uma opinião malévola, ou seja, só nós que temos uma opinião benévola a respeito da nossa fisionomia que nós não conhecemos. Tudo isso são desfigurações da realidade, porque Deus, quando olha para nós, Ele não está considerando o que nós somos neste momento. Como para Ele não existe tempo, Ele, ao olhar-nos, Ele nos vê, Ele nos considera como nós seremos a eternidade. Claro, imagine que um pai, uma mãe, são os pais de uma criança, de um bebê, e recebessem de um anjo um dom. O anjo aparecesse e colocasse um condão, uma varinha, na cabeça do pai e depois na cabeça da mãe. E nessa hora, eles veem o filho como será dali 40 anos. Ou a filha como será dali 40 anos. E vem um grande político, um grande engenheiro, um grande médico, um grande músico, o que seja. E o anjo faz com que aquela visão permaneça na cabeça dele durante muito tempo. E o anjo fica acompanhando ele de fora, sem que eles percebam. E quando eles o tratam com a criança chora, esperneia, grita, não deixa eles dormirem à noite, etc. Os dois já estão furiosos porque no dia seguinte tem que trabalhar e não sabe mais que chá de papoula tem que dar para o menino para poder dormir e não dorme o menino e ele vira para ela e diz, eu disse para você, põe ele num outro quarto, mas se ele ficar no outro quarto, ele de repente morre. Discutem os dois, não sei quanto. Às tantas, o anjo vem e eles veem a criança com 35 anos, 40 anos mais tarde. Aí suportam todos os choros da criança, suportam todos os problemas da criança, etc. E se eles guardarem esta fisionomia, esta realização que vai ser a criança, eles vão ter em relação à criança toda espécie de benevolência. Ora, é assim que Deus nos vê. Deus nos vê assim. Deus nos vê no estado final nosso. Ele não fica prestando atenção nos defeitozinhos que tem aqui, tem lá, colar, defeito, isso, aquilo. Ele fica prestando atenção naquilo que vai ser. Porque aquela é a delícia dele. Ele criou para ser aquilo. E, portanto, nós, quando nos tratamos entre nós nos tratamos de forma equivocada. Porque a gente olha para a pessoa e diz, que nariz torto, que não sei quanto, porque não sei o quê. Esqueça isso. Esqueça, porque isso aqui não tem sentido. Isso vai desaparecer. E na hora da ressurreição, isso tudo tomará outra figura. Nós devemos estar nos tratando em relação à ressurreição que virá. Então, esta é uma primeira lição que nós tiramos de dentro da festa de hoje. É Nosso Senhor mostrando-nos como devemos nós nos tratar. E a tal ponto isso vai ser diferente, que São Pedro, que não sabe bem o que dizer, porque para ele é indispensável haver uma manifestação oral. Isso de contemplar sem dizer nada, não é com ele. Ele precisa dizer alguma coisa.
Então, quando ele vê aquela maravilha toda, ele diz, bom, chegamos ao dunque, chegamos ao final de tudo. Agora, pronto, isso aqui já é eternidade. Vamos fazer 3 tendas, uma para cada um, e nós ficamos do lado de fora aqui contemplando. Porque se ele guardasse aquela imagem, ele tinha facilidade em enfrentar todos os problemas que viriam depois, inclusive o próprio martírio dele. E não é raro, não será raro que no martírio dele apareceu a figura de Nosso Senhor transfigurado. Não será raro que ele tenha se lembrado de como era Nosso Senhor naquele momento, de todo cheio de luzes e com as roupas todas alvíssimas, etc. Essa é a primeira lição. Saibamos que nós estamos vendo uma subfiguração. Quando nós nos olhamos, por mais que haja um paramento bonito em cima da pessoa, por mais que a pessoa sorria, por mais que etc., subfigura. Não é a verdadeira figura. Alguém dirá, bom, mas aí se aplica a palavra transfiguração. Eu diria, nem aí. Porque a figura real e verdadeira é aquela que consta na mente divina desde toda a eternidade. Eu criei esta aqui, eu criei este aqui para serem assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.